Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia respirando este ar que Ele nos dá gratuitamente, mais um dia buscando na justiça dEle, ou seja, propriamente Cristo em nós, que se fez justiça, fazendo-nos felizes, abençoados, afortunados. É este o sentido que Cristo Jesus ele veio à Terra. A composição da Bíblia Sagrada, tudo nos aponta para Ele, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, para que eu e vocês vivamos aqui nessa terra, nesse processo de edificação, levando o nome dele, o reino dele, aqueles que realmente despertam para isso, que vivem a obediência dele. E assim sigamos aqui nos bem-aventurados. Hoje já no verso 10 que vai dizer: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor nos revele ainda mais. Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui mais um dia na presença do seu texto. Eu lhe peço, em nome de Jesus, que possa me esclarecer ainda mais do Senhor, para que eu possa levar adiante o teu nome, o teu santo nome e a tua palavra, fazendo a eficácia nos meus irmãos, para que eles possam viver o propósito do Senhor sobre a vida deles, não os sentimentos onde fomos configurados neste mundo, através da raiz de Adão e através da configuração equivocada deste mundo, onde nos levou a lugares errados, a terrenos pecaminosos, a forma de evasão pecaminosa, a conduta do sequencial de transgressão e iniquidade. Mas, Pai, em nome de Jesus, esclareça aqui a mim e aos meus irmãos onde chegará esse devocional, como tratar tudo isso. É o que eu lhe peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, conforme eu disse em oração, ligando ao céu a minha vida e a vida de vocês, que vocês tenham esse despertar. Fomos lançados aqui neste mundo com uma configuração errada pelo pecado de Adão, pela iniquidade onde nascemos, pela configuração nos nossos softwares equivocada, de forma abusiva, de forma agressiva, aqueles que passaram por processos de opressão, de agressões e tudo mais. E, na verdade, esta vida, o padrão deste mundo, naturalmente faz isso conosco. Mas a boa notícia é que o Senhor nosso Deus nos dá a liberdade na palavra dele. Por isso, eu gosto de ressaltar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade das emoções, assim como uma pessoa, Andrea Vermont, a neurocientista, que eu sigo, que eu busco o conteúdo positivo dela, o qual eu acredito que não venha desfundir o que a Bíblia nos confirma, porque a nossa regra e prática de vida tem que ser a Bíblia Sagrada. Qualquer outra coisa paralela, seja na psicologia, seja na ciência, na neurociência, tem que ser uma ferramenta a favor da palavra de Deus, e não o contrário. Por isso que eu faço essa ressalva. Conteúdos da ciência nós temos que buscar de forma paralela, não ser o principal para resolvermos
a nossa vida, seja ela emocional, seja ela espiritual. É por isso que eu deixo claro isso. Irmãos, em nome de Jesus, vamos entender o que é ser estes bem-aventurados, os que são perseguidos por causa da justiça. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30, vai nos dizer os valores que temos tendo Cristo em nós. Olha bem o que diz. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, frisem a justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui deixou claro que somos dele porque fomos comprados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. Ele comprou o meu pecado, a justiça que ele fará em nós, naquele processo ali da redenção. Aquele processo que ele pagou alto preço por mim e por vocês. Então hoje, se você é alguém, se você tem a sua vida, inclusive, aqui nessa terra, se você foi alcançado, se você ainda vai ser alcançado, e eu te dou uma dica para você se posicionar como os alcançados do Senhor pela palavra dele, e você vai se gloriar nele. Glorie-se no Senhor, porque assim ele fez. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, eu e vocês gostaríamos de continuar no pecado, no padrão deste mundo, no padrão dos prazeres mundanos, dos prazeres da carne. Mas o Senhor, nessa manhã, fala comigo e com vocês que bem-aventurados, ou seja, os abençoados, os afortunados e os felizes são esses que possam ser perseguidos pela justiça. E aqui num paralelo a 1 Pedro, capítulo 3, no verso 14, nos fala mais um pouquinho sobre isso. Vou levar ao 13 também. Olha bem. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, quem é que vai te maltratar se você é uma pessoa zelosa em Cristo? Você tem zelo pela palavra de Deus, pela justiça de Deus. Você tem zelo no Senhor. E se você tem o Senhor, bem-aventurado sois. É assim que Pedro nos declara aqui nessa passagem. Lucas 6, no 22, na ótica de Lucas sobre esta expressão de Jesus, ele nos traz um pouquinho diferente. Olha bem, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso novo como indigno, por causa do Filho do Homem. Irmãos, Jesus sempre é chamado como Filho do Homem porque ele nasceu de uma mulher, nasceu desta forma genealógica, para que viesse, inclusive, fazer justiça sobre os pecadores. Então, assim como Lucas foi revelado a Lucas para nós,
que se alguém odiar, querer expulsar você da companhia, ou te injuriar, ou te rejeitar, e o seu novo comportamento, assim como eu já passei várias vezes e passo, que o meu comportamento, por causa de Cristo, se alguém não quiser estar na sua companhia ou na minha companhia, se alguém não quiser estar na tua casa ou em lugares edificados ou edificantes que você determinou, se alguém te odiar por isso, ou te expulsar, ou te injuriar, ou não querer estar na sua companhia e ver você como indigno, você seguindo as instruções de Cristo Jesus, as instruções da Bíblia Sagrada, que é o próprio Cristo, porque ele confirmou várias vezes que ele é a verdade, ele confirmou que ele é a palavra, e a palavra também diz, através de relatos, que ele é o verbo que se fez carne e tabernaculou no meio de nós. Então você e eu temos a oportunidade, mais uma vez, de constatar este Cristo tabernaculando em nós, ou seja, estando no meio de nós, ele vindo até nós, porque antigamente, na antiga aliança, as pessoas tinham poucas oportunidades de ir ao tabernáculo. Essas coisas inverteram, porque quando iam no tabernáculo, as pessoas primeiro separavam um sacrifício, um holocausto, para pagar a oferenda ali, na época, para acessar o primeiro átrio, que era, acho que eram 3 átrios, que chegava na maior intimidade com Deus. Mas Jesus Cristo veio na nova aliança para mudar isso daí. Ele se fez como sacrifício, como holocausto, para que ele tivesse em nós, e nós, com essa sabedoria, que assim como eu li aqui em 1 Coríntios, que ele é sabedoria e justiça, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 30, que ele vem ao contrário, nos abençoando. Ele veio até nós. É só a gente reconhecer ele como Senhor e Salvador das nossas vidas e a gente querer ser nova criatura. E ele estará e está em mim, e está em você, ou estará em você, se você se comportar conforme os protocolos, confessando Jesus, buscando Jesus através das Escrituras, entendendo, assim como eu já falei outras vezes, que a primeira palavra ali do hebraico, que é o princípio, que significa Bereshit em hebraico, e a última, tirando a saudação de Apocalipse 22, se eu não me engano, 22, está ali o amém, que é amém, e na maioria das línguas, tanto no inglês, o inglês aí pronuncia amen, amen, alguma coisa assim, no grego, ali em outras raízes, várias outras, no latim. Então a formação do bem, do B, do Bereshit, com em, bem, é o Filho. Então o Filho, 22:20, o Apocalipse, está a última palavra ali, tirando a saudação, que é o amém do português, mas é o amém ali da raiz ali do latim. Então forma Cristo Jesus, forma o Filho igualmente. É por isso que eu não cesso de falar sobre a palavra de Deus para mim mesmo e para vocês, para que essa palavra venha fazer a eficácia dela em mim, me transformando,
através da alma e o Espírito visitando as minhas emoções e o Espírito Santo selando todas elas e fazendo o processo de juntas, ou seja, nos meus movimentos e na medula, ou seja, na minha vida, na minha forma de vida, medula óssea e espinhal, conforme eu já falei, a óssea que faz o sangue e a espinhal que nos dá o comando de tudo, que nos liga da nossa coluna vertebral à mente, ao cérebro, dando os comandos, para que essa palavra, para que este posicionamento buscando Cristo, reconhecendo que Ele foi sacrifício por mim e por vocês, que nos comprou por alto preço na cruz do Calvário. E assim Ele fez justiça em nós, porque para sermos felizes, abençoados e afortunados, se formos perseguidos por causa dessa justiça. E essa justiça já está e deve estar em nós, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que na oração sacerdotal, João 17, ele ali confirmou que assim como ele está em Cristo, João 17, vou voltar aqui para confirmar essa palavra para mim e para vocês, para a gente já fechar este devocional nesse dia. E eu com a certeza que a palavra do Senhor vai estar fazendo essa eficácia para virar o propósito do seu coração, que os seus pensamentos sejam esse propósito dentro da palavra de Deus. João 17, aproximadamente aqui, 23. Aqui, Jesus orando, ele diz exatamente assim, ó: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Jesus está chamando para que sejamos um, como nós o somos, como Ele e Deus. Aí ele diz assim, eu neles, ou seja, Cristo diz, Ele em nós e tu em mim, Pai, Deus Pai Criador, no Filho, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. Além do primeiro benefício ser esse aperfeiçoamento, assim como eu tenho sido aperfeiçoado desde a minha conversão. Confesso a vocês que esse processo está mais acelerado agora, porque o Senhor abriu a torneira do entendimento, da compreensão sobre a minha vida agora, ainda mais, que eu digo. Aí ele completa aqui, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Deus amou o Filho, e aqui vai dizer também que nós temos que observar que o Senhor, o nosso Deus, fez tudo isso por amor a nós, porque ele diz aqui, enviaste e os amaste. Só que infelizmente, eu e vocês, de certa forma, nós estamos entregando o próprio Cristo, que morreu na cruz do Calvário, como Judas entregou por 30 moedas, que era insignificante. Tanto é que ele se perdeu, devolveu as moedas ali e se enforcou e suicidou. Irmãos, nós não estamos entregando Jesus àquela corte que o sacrificou, mas nós estamos entregando Jesus, alimentando a nossa carne, por muito menos que 30 moedas. Quando você e eu damos lugar a uma mentirinha, a uma mentira, damos lugar a um orgulho que é muito menos que 30 moedas, uma mentira, um orgulho, um pecado que seja dentre os pecados que a Bíblia nos relata, mas
temos que entender que não podemos vender mais Jesus, porque ele já pagou o preço. E não podemos deixar o nosso corpo desfalecido, porque eu acredito que eu e vocês, pelo menos comigo, sempre funcionou assim depois da minha conversão. Quando eu erro, quando eu peco, quando eu erro o caminho, quando eu erro o alvo, eu sinto o meu corpo desfalecido, uma tristeza profunda. Isso é quando eu e vocês vendemos Cristo Jesus por menos que 30 moedas. Nós temos que fazer como aquela mulher, acho que Marta, que comprou o alto perfume, o alto aroma para lavar os pés de Jesus com aquele perfume que o próprio Judas, que ali achou um absurdo ela ter gastado 300 denários, se eu não me engano, que é 10 vezes mais do que, na quantidade pelo menos, eu não estou aqui pesando o valor, do que as 30 moedinhas. Só que eu e vocês, por causa de uma mentirinha, algo nesse sentido, um orgulhozinho que você quer ser mais do que o outro aqui nessa terra, uma forma de evasão pecaminosa, nós estamos vendendo Cristo Jesus. Receba essa verdade na sua vida, como eu estou buscando, me enchendo, recebendo essa verdade em mim, para que Ele seja essa justiça em mim, assim como a sabedoria, assim como seja o propósito de vida na minha vida. Espero em Cristo que você também tenha esse propósito de vida, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz.